Bom dia! Nossa meditação de hoje será na definição do Evangelho. Existem algumas definições comuns e existe uma em que Paulo escreve aos Romanos. Nos concentraremos nela. Neste canal não falamos de religião ou placa de igreja. Aqui nós meditamos na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Assim, peço o apoio dos que assistirem este vídeo, que inscrevam-se no nosso canal no YouTube ou siga-nos no Instagram. Deixe seu like, sua curtida, façam seu comentário, peça a sua oração. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho de 2026. Este é o canal Meditações Bíblicas. A nossa meditação de hoje está em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. E o título da nossa meditação é Evangelho. O texto nos diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos esta carta maravilhosa. E no versículo 16 do capítulo 1 registrou: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque esse tal Evangelho pode causar vergonha? E o que é esse Evangelho? Às vezes o Evangelho pode parecer estranho, pois conta a história de um carpinteiro, mestre e judeu, que foi morto numa cruz por passar cerca de 3 anos e meio falando do poder de Deus, do seu próprio poder. Mas esse tal Jesus foi ressuscitado dentre os mortos e agora é Senhor. Essa mensagem não tem muito sentido para o povo que recebeu a carta, pois como poderia haver um Messias que fora crucificado? Era contraditório, pois a crucificação era a pior das condenações dentro do Império Romano, face à sua crueldade. E apesar do Evangelho tratar da história de um Messias que fora crucificado, Paulo, que era judeu, não se envergonhava de contar essa história aos 4 ventos, mas tinha um motivo. E o motivo pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O motivo de Paulo não se envergonhar do Evangelho era porque tratava-se do poder de Deus. Poder em grego é dinamis, de onde originam as palavras portuguesas dinâmico e também dinamite. Embora dinamite não seja o significado de dunamis, gosto dela para representar poder e muito mais para representar o poder de Deus, pois é um poder extraordinário que transforma um desclassificado como eu num morador do lugar mais importante do universo, que é a Nova Jerusalém. Um poder tão extraordinário que transforma o filho do Sr. João e da Dona Liquinha em filho do Deus vivo, conforme João 1,12. Pois faço parte daqueles que creem. Em segundo plano, pois não sou judeu, mas sou um brasileiro que crê.
O versículo 17 diz: porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O que é a justiça de Deus? Primeiro, é um dos atributos de Deus. Ele faz sempre o que é justo. Aqueles que vivem fazendo a injustiça estão indo de encontro com a justiça de Deus. Segundo, a justiça de Deus é um presente de Deus que nos justifica diante dos seus olhos. O Senhor nos declara justos em seu Filho amado Jesus Cristo, e a justiça de Deus vem ao homem de fé em fé, num processo contínuo, numa jornada diária, quando iniciamos a caminhada com uma fé pequena, mas à medida que vamos conhecendo o Evangelho, nossa fé vai crescendo. É uma revelação contínua. O versículo 17 termina com a expressão: o justo viverá pela fé. Essa é uma verdade profunda do profeta Abacuque, que escreveu essa frase no Antigo Testamento em Abacuque 2,4. Ela foi transcrita por Paulo em Romanos 1,17 e em Gálatas 3,11 e em Hebreus 10,38. Aprendemos que nossa salvação não vem por obras ou obediência às leis, mas vem pela fé em Jesus Cristo, pois a justificação é uma exclusividade da fé. Precisamos manter nossa confiança em Deus. Precisamos ser perseverantes. Sabemos que em determinados momentos de nossas vidas é difícil mantermos a fé. Quando o luto chega, quando o desemprego assombra e diante de tantos problemas é realmente difícil. Se você está passando pelo deserto, não desanime. Deserto não é morada, não é moradia. Vai passar. Deserto é passagem. O povo de Israel passou pelo deserto por um longo período, mas chegou na terra prometida. Deserto é preparação para uma bênção maior. Não desanime, pois o justo viverá pela fé. Aleluias, né? Então, que nós possamos nos manter firmes com a nossa fé em Cristo Jesus, porque é esta fé quem nos levará para a glória. É essa fé que vai nos fazer passar a eternidade com o Senhor. Não desanimemos, porque um dia nós estaremos diante do Senhor para o adorar, para louvá-lo, e ali nós estaremos na paz. Ali não haverá dor, não haverá doença, não haverá envelhecimento. Ali a vida será desfrutada para toda a eternidade. Essa é a promessa e essa é a esperança que nós temos para nos mantermos na fé em Cristo Jesus. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós queremos clamar ao Senhor. Queremos pedir ao Senhor que nos fortaleça a cada dia, diante das lutas, diante das dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Ó Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor sabe, meu Deus, o quão difícil
tem sido para cada um de nós nos mantermos firmes de fé em fé, porque quantas coisas vêm querendo nos afastar da fé que temos no Senhor, mas queremos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa manhã, que renove, Senhor, a nossa esperança, renove, Senhor, a nossa fé, pois precisamos deste renovo. Se o Senhor não agir em nós, nós cairemos, porque somos fracos e pecadores. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar, Senhor, pelos solitários, aqueles que que passaram pela vida de aventura em aventura e hoje vivem na solidão. Tenha misericórdia, Senhor. Prepara alguém, prepara uma pessoa para esse solitário, uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, uma pessoa que esteja também querendo caminhar junto, Senhor. Quero orar também pelos moradores de rua, aqueles que um dia largaram tudo, largaram a fé, largaram a família, largaram o trabalho e se colocaram a perambular pelas ruas, se colocaram a andar sem rumo, Senhor. Seja o rumo deles, meu Deus. Dê um direcionamento a eles para que possam voltar para suas vidas normais. Cura, Senhor, toda mágoa, toda decepção, para que possam retornar às suas vidas normais. Do mesmo modo, eu oro pelos usuários de drogas, pessoas que se entregaram ao vício, pessoas que se drogam a cada instante. Meu Deus, tenha misericórdia, fortaleça-nos para que possam vencer esse vício, para que possam voltar às suas vidas normais. Oro pelos enfermos, aqueles que lutam pela vida, aqueles que lutam contra enfermidades que às vezes não têm cura, mas Tu és a cura, Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura, e nós cremos nisso. Oro pelos deprimidos, aqueles que se encontram em tristeza profunda, que o Senhor possa alegrar os seus corações, em nome de Jesus. Oro pelos discipulandos, que o Senhor mantenha firme o propósito destes de fazer um compromisso com o Senhor ou de se batizar, que o Senhor esteja com eles, dando a eles a persistência necessária. Oro pelo Marcos da academia, pela sua família. Abençoa, Senhor, restaura aquilo que tiver que ser restaurado em sua vida. Oro pela irmã Ivone, pelo seu neto Vitor Lucas, abençoa-os. Oro pela irmã Andréia, pelo seu filho, seus familiares. Ó Deus, supra as suas necessidades. Abençoa, Senhor, grandemente a tua serva. Oro pela irmã Ieda, pelo Rafael e o Júnior. Ó Pai, dê a eles, meu Deus, aquilo que eles necessitam. Dê cura à irmã Ieda no pé dela. Oro pela Tânia, pelos parentes e familiares. Oro pela Lohane Vitória, que trabalha no Mercado Central. Restaura o casamento dela, Senhor. Restaura o casamento da Kelly. Ó Pai, em nome de Jesus, quantas famílias têm sido destruídas, meu Deus, por tantas coisas, por drogas, por traições. Ó Deus, repreenda tudo isso na vida dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Oro pela cura da depressão na Eliane. Oro, Senhor, pelo Gabriel, que luta contra o câncer. Dê a cura a ele, Senhor, em nome de Jesus. Oro pela irmã Terezinha. A irmã Aparecida pediu oração por ela, por cura, que o Senhor cure o seu corpo, o seu coração. Oro pela Dona Alzira, pelos seus filhos, Wanda, Varley, Valdirley. Dê, Senhor, a tua graça a essa família, Deus, em nome de Jesus.
Oro pela Dona Carmen e toda a sua família, todos aqueles que moram ali naquele lote, que o Senhor esteja contemplando a cada um, dando a eles livramento, dando a eles, meu Deus, unção. Ó Pai, dê paz nos corações ali, em nome de Jesus. Oro pela cura dos rins da irmã Sueli, esposa do Jardim. Oro, Senhor, pela irmã Elizabeth Pereira, que também precisa de cura. Ó Deus, abençoa ela e a sua família. Oro pela irmã Marta, Senhor, cura o coração dela, cura os rins. Ó Deus, restaura a saúde da tua serva. Oro pela Maria de Fátima Quintino, cura o coração dela também, Deus, em nome de Jesus. Oro pela Beth e sua família, dê saúde, dê paz. Ó Deus, abençoa o seu esposo, desperta a fé no coração dos seus familiares, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa suas filhas, seu filho, abençoa seus netos. Ó Deus, em nome de Jesus, dê paz no coração da tua serva, Deus. Em nome de Jesus. Esta é a nossa oração. Peço também, Deus, por aqueles que assistem esse vídeo e que não mandaram nenhum pedido de oração. Ó Pai, vá de encontro às necessidades dessas pessoas, Senhor. Dê a elas a paz que vem do Senhor. Dê a elas, meu Deus, a cura que elas precisam, meu Deus. Abre portas, Senhor, para emprego, para aquilo que eles estão necessitando, Senhor. E dê paz nos corações, em nome de Jesus. Aleluias, né? Então, que o Senhor possa abençoar grandemente a cada um nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê um excelente dia em nome de Jesus. Amém.